E aí Filipe se aproxima e pergunta para o eunuco: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então olha, Filipe só consegue explicar aquela passagem que ele estava lendo, mas não estava entendendo. Ele só consegue explicar porque ele foi convidado pelo eunuco para sentar do seu lado, para estar com ele. Então ele tinha uma dúvida e ele foi humilde o suficiente, e eu não falei mais essa informação, mas o eunuco era uma pessoa muito importante. Lá fala que ele era responsável pelos tesouros, né, de uma rainha, da rainha da Etiópia. Então ele era uma pessoa importante. Ele sai da Etiópia, ele viaja até Jerusalém para adorar a Deus de carro de boi, né, que era o avião da época. Então ele viaja mais ou menos 4.000 quilômetros, gente, de carro de boi, já pensou? 4.000 quilômetros de carro de boi, 60 dias para ir, 60 dias para voltar, para adorar a Deus em Jerusalém. Olha o esforço que esse homem faz para adorar a Deus. E detalhe, ele era eunuco. E lá nas leis, né, do Antigo Testamento, o eunuco era uma pessoa castrada, tá? Ele não podia entrar no templo. Então ele viaja 60 dias de carro de boi, né, no teco-teco, para adorar em Jerusalém, e ele nem podia entrar no templo. Tamanho era o temor desse homem, tamanho era o amor e a busca que ele tinha por Deus. E ele tinha um rolo do profeta Isaías. Gente, o rolo do profeta Isaías, naquela época, é igual um Porsche hoje, entendeu? Quem é aqui que tem um Porsche? A gente não tem nem porco, veja lá, Porsche, né? Então, assim, é uma relíquia, era uma coisa extraordinária. Ele tinha um rolo do profeta Isaías, e ele estava lendo. Ele era um homem importante, ele era um homem inteligente, mas ele foi humilde o suficiente para reconhecer que ele precisava de ajuda. Ele disse, não sei, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E ele convida Filipe para sentar do lado dele. Convide pessoas para andar ao seu lado, mas pessoas que possam te ajudar na Escritura, que possam ajudar você a buscar a Deus, que pode ajudar você a entender a palavra de Deus. Convide pessoas e aceite também o convite de quando pessoas se colocarem à disposição. Não se reserve, não se feche, mas se abra para o outro, para que nós possamos, em comunidade, viver essa direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Em terceiro lugar, a direção do Espírito é baseada na Escritura. Então, em primeiro, se a direção do Espírito pode parecer estranha, porque ela não acontece da maneira como a gente espera, ela às vezes é esquisita. Em segundo lugar, a direção do Espírito é obediência, não é uma experiência momentânea, de quinta-feira, que foi maravilhoso, mas é a continuidade disso na nossa vida diária. Em terceiro lugar, a direção do Espírito é baseada na Escritura. Daqui para frente, do versículo 31 em diante, a todo momento, Filipe e o eunuco estão recorrendo à Escritura Sagrada por causa desse mover do Espírito Santo, tanto na vida do eunuco, tanto na vida de Filipe. E a Escritura está ali, sendo a base desse mover de Deus na vida deles. Então, o versículo 31, repetindo, continuando nesse versículo, ele diz assim, ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? E é interessante que a palavra explicar aqui, quando a gente vai no grego, explicar não seria a melhor tradução para o nosso português. A melhor tradução seria o guiar. Como eu posso entender se alguém não me guia, se eu não tenho alguém que me guie nesse conhecimento, nessa informação? Ele está no deserto e ele usa um termo, o guiar, a palavra em grego, que representa para referir a atividade de um guia no deserto. Gente, não existe mapa de deserto, né? Pode até existir, não sei. Mas
Se você vai fazer uma trilha no deserto, como é que você vai seguir esse mapa? Não existe, tá? Então, sempre que você vai fazer um passeio no deserto, você vai precisar de um guia. E ele usa exatamente essa palavra, guiar, que é uma palavra usada para referir a atividade de um guia do deserto. Então, a melhor tradução seria: como eu posso entender se não há quem me guia, se não tem alguém para me guiar? Então, ele está viajando pelo deserto, precisava de um guia que certamente era o seu motorista, o seu chofer do carro de boi. E ele está agora numa jornada espiritual, e ele também precisa de um guia. E nós precisamos ser guiados. Quem vive a vida cristã, o Evangelho de Jesus, precisa ser guiado. E existe uma grande diferença entre ser guiado e ser influenciado. E hoje, a moda influencer está em alta. Não está ou não está? O que tem aí de gente pregando Evangelho como influencer está demais. Só que o que nós precisamos entender é que existe uma grande diferença entre ser guiado e ser influenciado. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre ser guiado e ser influenciado? Se você está sendo guiado por alguém, onde é que está o guia? Onde é que está o guia? Do seu lado ou na sua frente. O guia está com você. O guia vai com você. Agora, se você é uma pessoa influenciada, você vai sozinha, sob a influência de alguém. Essa é a pessoa que está te influenciando, não está do seu lado. Ela não está com você. E essa é uma grande diferença. Que a palavra de Deus fala que nós precisamos andar juntos. E nós precisamos ser dirigidos, ser guiados, pelo Espírito, e uns aos outros, nos ajudando nessa caminhada e nessa jornada espiritual. E aí, a gente vai das redes sociais, acho que vocês também devem saber disso, e aí tem lá o fulano de tal, que prega, que sei lá o quê, coloca a pergunta lá no Instagram. Faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, É um líder evangélico, enfim. E aí vai o membro lá da igreja fazer uma pergunta para aquele que ele nunca viu na vida presencialmente. A minha pergunta é: por que esse pessoal está ali tirando dúvida? Por que eles não fazem essa pergunta para o seu pastor? Para o seu líder na igreja? Por que eles não tiram essas dúvidas com os seus irmãos com quem eles convivem? Então, isso é prova de que essas pessoas estão sozinhas. Se elas estão sozinhas, sem igreja, elas não estão na direção do Espírito, que é baseada na Escritura, que a Bíblia fala que nós precisamos congregar, nós precisamos andar juntos, nós precisamos viver em comunidade. Inclusive, essas pessoas que estão aí, nas redes sociais, são até líderes que falam mal da igreja. Que contradição! A igreja de Jesus. Jesus edificou a igreja. Então, como é que alguém vai responder uma pergunta para um crente que é a igreja, se ele fala mal da igreja? A conta não fecha, não bate, não faz sentido. Como eu posso entender se eu não tenho alguém que me guie? Isso é bíblico. Viver no Espírito é viver na comunidade, buscando crescer na palavra, buscando crescer na Escritura, fazendo EBM, se matriculando, perguntando, tirando suas dúvidas com a sua igreja, com a sua comunidade, pessoas que entendem da Escritura e da palavra de Deus.